Será que o homem foi à Lua? I'm going to step off the left now. It's one small step for man, one giant leap So, I guess you want to do it again. Okay. Sorry, Mr. Korsky. Será que existe vida inteligente na Terra? Eles pensam por você. Você não precisa pensar. Eles ditam as regras. Você só obedece. Não acredite no que os outros falam para você. Procure, se informe. Faça a diferença. Não há necessidade de usar remédio na maioria das vezes. Que a própria, você imagina 5.000 anos atrás, que não tinha remédio. Como é que as pessoas viviam? E viviam bem. A sua bisavó tinha mais saúde que a sua mãe. Entendeu? Viviam muito bem, obrigado. Por quê? Estavam mais ligados aos hábitos da natureza. Entendeu? Tomavam mais sol, comia comida mais natural. Quer dizer, é esse trabalho que a gente vem mostrando. E o que nós pretendemos indicar para a farmácia de manipulação são coisas que o corpo tem. Quando você toma o magnésio, o corpo tem magnésio. Quando você toma o N-acetilcolina, o corpo tem N-acetilcolina. Então, o corpo tem aquilo já. Quando você coloca um remédio patenteado, eu fui diretor médico da Merck Sharp & Dohme e fui vice-presidente da Novartis nos Estados Unidos durante muitos anos, então eu sei muito bem esse lado. Quando você faz um remédio patenteado, para você patentear um remédio, você tem que provar para o mundo que existe, não existe no planeta Terra. Senão você não consegue patente. Então, por princípio, todo remédio que você coloca na boca é um ET. É uma coisa que não existe nesse planeta. Né? Aí, claro, se não existe, o corpo não sabe como trabalhar com ele. E começam os efeitos colaterais. Todo remédio, por melhor que ele seja, ele tem um efeito colateral. Eu tenho 37 livros publicados, 26 estão traduzidos para outros idiomas, presente em mais de 40 países. Eu tenho um recorde do Guinness, eu sou o único autor em toda a história editorial do mundo que consegui colocar 6 dos 10 livros mais vendidos em um país simultaneamente. Eu cheguei a ter o primeiro, o segundo, o terceiro, o sétimo, o oitavo e o nono livros mais vendidos do Brasil. Eu só tinha 6 livros no mercado na época. Eu produzi 113 DVDs médicos em assuntos diferentes. A minha intenção é escrever 15 livros na área médica e eu passo o Brasil inteiro e fazendo isso que eu estou fazendo em Ipatinga. Eu vou de cidade em cidade, principalmente de capital em capital, ensinando um grupo de 150, 200, 300 médicos a envelhecer sem a média de 150 a 200 médicos por semana. Eu sou cardiologista, sou nutrólogo e venho ensinando isso. Como é que faz para poder utilizar menos remédio e mais nutrientes. As doenças todas, todo o processo de adoecimento, seja ele qual for, tem por trás um processo de desnutrição. Quando você melhora a nutrição do paciente, as doenças melhoram. O remédio ele não cura, ele remedia. Por isso que ele chama remédio, porque ele está tratando o sintoma. Só que quando você corta o sintoma, você não cortou a doença, você cortou o sintoma da doença. A doença continua. Aí depois você vai precisar de mais um remédio, mais outro, mais outro, mais outro. A obesidade, que hoje é uma epidemia, ela é uma doença nutricional. É um erro na nutrição. Nos últimos 25 anos, cada indivíduo engordou em média 11 quilos. Você pegar um cara de 26 anos, 1,80 m hoje, pegar um indivíduo de 26 anos, 1,80 m há 25 anos atrás, o de hoje pesa 11 quilos a mais do que há 25 anos atrás. Ou seja, o mundo inteiro ficou mais gordo. E você vai ver que o consumo de açúcar
aumentou também absurdamente nesse período de 25 anos. Hoje chega-se a consumir 80 quilos de açúcar por pessoa por ano. Há 30 anos atrás se consumia 40 e poucos, ou seja, praticamente dobrou. Tá? Então, essa ingesta de açúcar causou esse aumento. Por que essa ingesta de açúcar? Porque por volta de 1970, 80, falaram que você tinha que diminuir a gordura. Mas para diminuir a gordura, você tem que passar a comer sem gordura. Comer sem gordura ninguém aguenta, porque o alimento ficou horrível. Aí eles puseram açúcar para compensar. Aí vem diabetes, vem obesidade, vem tudo isso. E na realidade a gordura não aumenta o colesterol. Colesterol, primeiro, não é gordura. Colesterol é um álcool. E a maioria dos médicos não sabe disso. Colesterol é um álcool. E segundo, o que aumenta o colesterol não é gordura, é açúcar, é carboidrato. O colesterol é fabricado no fígado a partir de carboidrato. Então o que aconteceu? As pessoas engordaram e ficaram com o colesterol mais alto. Agora tem que tratar o colesterol. Aí vem o remédio para tratar o colesterol, que causa outros problemas sérios. Então uma coisa vai complicando a outra. Se você ingerir o sal grosso, o sal de churrasco, o sal marinho não refinado, eles têm mais de 80 elementos. Se você ingere, se você põe na mesa o sal de mesa, que é aquele branquinho, aquele só tem sódio, só tem cloro. Aquele faz mal. Agora, o sal integral não, o sal integral faz bem. Eu pego um paciente com pressão alta, dou para ele sal integral, a pressão dele baixa. Por que baixa? Porque naquele conjunto de 80 e tantas coisas, uma delas é o mineral magnésio. E o magnésio faz baixar a pressão. Então quem faz uso de sal integral tem melhor saúde. Quem faz uso de cloreto de sódio tem problemas. Quando eu comecei a praticar medicina, há 42 anos atrás, que eu me tornei médico, o colesterol era 320, era o normal. Eu só vi caindo. E os problemas cardíacos continuam aí do mesmo jeito, entendeu? O colesterol não é bandido, o colesterol é mocinho. Ele foi pego na cena do crime, eles algemaram e prenderam ele, achando que ele era o assaltante. Não, ele era o polícia, que estava lá para prender. Quando você tem um problema qualquer no seu corpo, por um mecanismo de defesa, você aumenta o colesterol. Então, eu vou dar um exemplo. A tireoide não está funcionando direito, principalmente na mulher. A mulher tem mais problema de tireoide que o homem. Então, uma mulher chega no consultório, a tireoide não está funcionando direito, ela está sobrepeso, ela está mais pesada do que ela gostaria, e o colesterol dela está alto. Não adianta eu tratar o colesterol dela, eu tenho que tratar a tireoide dela. No momento que eu tratar a tireoide, o colesterol normaliza. Não precisa tomar remédio para colesterol. Todo mundo que faz suplementação de cálcio sozinho morre mais cedo. Média 7 anos. Porque aquele cálcio que você ingere não necessariamente vai para o osso. Ele pode ir para o coração, para a coronária, para a aorta, para a válvula cardíaca e causar uma calcificação. Pode ir para o joelho. Então ele dá uma série de problemas. Então os estudos e mais estudos vêm mostrando que você não pode fazer suplementação de cálcio sozinho. Se você ingerir cálcio, você tem que ingerir cálcio, magnésio, boro, vitamina D3, vitamina K2, para não ter osteoporose. A osteoporose tem uma predisposição genética sim, mas a osteoporose ela começa na adolescência. É a mulher que toma anticoncepcional, entendeu? Eu sei que é difícil ficar sem um anticoncepcional, mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando ela começa a tomar anticoncepcional, o osso dela já começa a ter problema, porque aí ela não ovula mais. Por isso que o anticoncepcional se chama anovulatório. Ele não ovula, você não ovula mais. Por não ovular mais, ela não produz progesterona. E se ela não produz progesterona, o osso dela começa a ficar fraco. Já aos 15 anos de idade, quando ela começou o anticoncepcional. E aí quando chega, ela tem 50, 55, 60, o osso já está fraquinho, qualquer movimento que ela faz quebra o osso. Aí ela pensa assim: eu caí e quebrei o fêmur. Eu falo: não, você quebrou o fêmur e caiu. Essas pessoas que acham que caiu e quebrou o fêmur, na realidade elas quebram com uma torção, um movimento brusco. Elas quebram o fêmur como se é sustentado pelas duas pernas. Faltou uma, você cai.
Então essa que é a verdade. É possível, então, fazer essa recomposição óssea utilizando algum medicamento, algum alimento? Claro que existe. Não precisa tomar medicamento nenhum. Você tem que fazer uma combinação de cálcio, de magnésio, de boro, de vitamina D3, de vitamina K2 e de vitamina A. Isso é o melhor medicamento que existe para a osteoporose. Na realidade, os remédios que estão no mercado para a osteoporose, depois de 4, 5 anos, o tiro sai pela culatra. Existem os alendronatos da vida, que causam inclusive necrose mandibular. Nos Estados Unidos, você vai num dentista, a primeira coisa que ele te pergunta é se você está tomando alendronato. Se você tiver, o dentista americano não põe a mão na sua boca, porque ele sabe que vai ter problema. Então tem muita gente fraturando o osso aí por causa do remédio da osteoporose que está tomando. Leite ajuda a recompor? Não, o leite não ajuda. Primeiro que o leite, o cálcio do leite é absorvido muito pouco. E segundo que o leite tem uma série de outras complicações. Muita gente tem intolerância à lactose, que é um problema sério. Muita gente tem alergia à caseína. O leite, quando é pasteurizado, há uma desnaturação das proteínas. Então não é a solução. Os brasileiros estão vivendo mais, mas ao mesmo tempo estão passando mais tempo doentes. Você fala assim, a mulher hoje com câncer de mama vive mais. Tá, claro que ela vive mais, mas vive mais com mais tempo com câncer, porque o diagnóstico é mais precoce. Então uma mulher que ia ficar 5 anos com câncer e ia morrer, hoje ela fica 9 anos com câncer antes de morrer, mas o diagnóstico foi feito 4 anos antes. Então o diagnóstico ficou mais precoce, ela fica mais tempo com câncer. Aí se fala a sobrevida do câncer aumentou. Não é a sobrevida do câncer que aumentou, é o diagnóstico que foi mais prematuro. O melhor alimento que tem no mundo chama-se leite materno. Hoje na Europa, os indivíduos milionários, moribundos, morrendo na cama, pagam a gente, eles vão às maternidades e compram o leite das mulheres. O leite que sai da mama de uma mulher que acabou de dar luz, as primeiras 72 horas, chama colostro. Ele tem tudo que tem de bom no mundo, está ali, inclusive rejuvenescedor. O segundo melhor alimento do mundo chama-se ovo. Existe um mito de que o ovo aumenta colesterol, isso é mentira. Ovo frito em óleo vegetal aumenta colesterol. Batatinha frita em óleo vegetal aumenta colesterol. Mandioquinha frita em óleo vegetal aumenta colesterol. Tem nada a ver com ovo, tem a ver com a fritura. O terceiro melhor alimento chama-se coco. O coco é um alimento, super alimento. É um alimento funcional muito subutilizado, inclusive no Brasil. O quarto melhor alimento chama-se quinoa, que foi pela Organização Mundial de Saúde considerado o melhor cereal no mundo. O quinto melhor alimento é o azeite de oliva puro, e o sexto é uma substância chamada curcumina, turmérico, curry, é aquela coisa, aquele pó amarelo que você compra para pôr o tempero na comida. Mas eu diria que esses são 6 melhores. Na época paleolítica, há 10 mil anos atrás, nós ingeríamos muito mais ômega 3 do que ômega 6. Não mais, mas ingeríamos. A cada 2 ômega 6 nós ingeríamos 1 ômega 3. Hoje, se você come num McDonald's da vida, você chega a ingerir 40 para 1. Então o ômega 6 ele causa inflamação. Então praticamente todo mundo tem deficiência de ômega 3. Então por isso que é recomendado ingerir mais peixe, ou quando você não tem interesse em peixe, fazer a suplementação com ômega 3. Mas tem que tomar muito cuidado, porque no Brasil tem muito ômega 3 adulterado. E quando ele é oxidado, é pior do que se tomasse, se não tomasse. Vitamina D3 não é vitamina, é um hormônio. É o hormônio esteroidal mais potente que existe no corpo humano. Ela advém do sol. O sol bate na sua pele, fabrica a vitamina D3, que vai para o fígado e vira uma coisa chamada calcidiol, que vai para os rins e vira uma coisa chamada calcitriol. Como ninguém mais toma sol, que é convencer a população que sol faz mal, a sua avó não está preocupada com câncer de pele, nem seu avô. O pescador lá do Nordeste, ele sai com o barco às 6 horas da manhã e volta às 6 horas da tarde. Ele faz 365 dias por ano, ele não usa nenhum protetor solar, ele está preocupado com isso. Mas convenceram você que você tem que passar protetor solar, que você tem que fugir do sol. A conclusão,
os brasileiros são deficientes em vitamina D3. 96% dos brasileiros têm vitamina D3 baixa. E a vitamina D3, ela administra, ela controla 10% da genética do ser humano. Nós temos 23 mil genes, ela controla em torno de 2 mil genes. Quando ela falta, predispõe a uma série de doenças, inclusive doenças autoimunes, como a esclerose múltipla. Então é um problema muito sério. Então eu digo para a pessoa, ou você toma sol, ou você faz suplementação com vitamina D3. Não tem outra saída. Felicidade é um estado de espírito. Não tem nada a ver com o seu sucesso. Você pode encontrar uma lavadeira, ganhando meio salário mínimo, cantarolando na beira do rio, lavando roupa, feliz da vida. Você pode encontrar um multibilionário que está no inferno astral dentro da sua mansão. Então é importante a pessoa entender isso. É um estado de espírito. Agora, você obter sucesso, isso é uma lei, isso é uma regra, isso é uma disciplina, isso pode ser estudado. Lá nos Estados Unidos, 40% dos médicos são estrangeiros. Eu era um deles. Você faz uma prova, que é difícil de passar, muito difícil, chama SFMG, e você valida o seu diploma lá. Eu não vejo nada errado de um médico ir para outro país, contanto que ele passe na prova. Mas eu acho que isso aí é mais conversa do que barulho, do que qualquer outra coisa. Vou te falar por quê. O Brasil tem 350 mil médicos, chegaram 400. O que é 400 médicos em 350 mil? Nada. Você entendeu? Nada, praticamente nada. Isso é um problema. Segundo, se eles passam na prova, eu não vejo nenhum problema. E terceiro, eles estão indo para regiões onde o médico brasileiro não quer ir.